Vamos falar sobre medo, sobre trauma, vamos falar sobre um assunto que aconteceu comigo e eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu acredito que esse vídeo pode ajudar muitas mamães, muitas famílias. Eu acredito que pode ajudar muitos professores, muitas pessoas que trabalham com educação, e eu vou ter o maior cuidado para tentar ser o mais completa possível nas informações que eu vou passar. Eu vou tomar um cuidado para não polarizar muito o que eu vou falar e para que você que está me assistindo agora, você consiga adequar a qualquer situação ou a maior parte das situações. Eu não estou falando de uma coisa grave nem séria, não estou falando de algo que a gente precisa às vezes de um acompanhamento psicológico, de uma terapia ou de algo enraizado, sabe, aqueles medos antigos, sabe, aqueles traumas profundos na alma. Não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Esse vídeo é sobre algo que poderia ser um trauma mais sério no futuro, mas que eu consegui identificar bem antes, né, disso acontecer. E também, gente, foi uma escolha minha, algumas escolhas que eu também vou estar colocando aqui para vocês, que eu poderia ter deixado passar batido. Então vamos começar essa historinha comigo, tá? A historinha começa a seguinte. Eu e a minha filha, ela tem 3 anos. Bom dia, Daisy. Bom dia, Josi. Bom dia. Quando ela tinha, a gente sempre levou ela, né, em parques, né, parque aquático, praia, areia, enfim. Ela sempre foi colocada na vida, né, para viver, né. E aí, numa das nossas visitas a um parque aquático, que tem escorregadores, que tem, enfim. Ela já tinha ido outras vezes. Eu gosto de contextualizar, é muito importante a contextualização de qualquer coisa que a gente vai querer aprender alguma técnica para aplicar, tá? Porque daí você entende o conceito, você consegue estar adequando, tá? A gente estava no parque aquático, que a gente já tinha ido várias vezes, que ela já tinha ido nos escorregadores algumas vezes também. E aí, a gente tinha chegado fazia pouco tempo e eu falei, ai filha, vamos ali no escorregador infantil, curto, para a idade dela, e coloquei ela no meu colo para descer no escorregador. Quando eu desci com ela no escorregador, isso a gente nunca tinha feito. Eu nunca tinha descido com ela num escorregador que cai na água. O que aconteceu? Nessa hora que a gente desceu, ela mergulhou, a cabeça dela foi para debaixo d'água. Eu também, tipo assim, fiquei sem saber o que fazer. Eu não preparei ela não estava esperando aquilo, eu também não estava esperando aquilo, ou seja, eram duas assim, meu Deus, ferrou. Ela começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. E a partir daí, ela não quis mais ir naquele escorregador. E ela não quis mais ir em nenhum escorregador que cai na água. Ponto. Como que eu descobri isso? Na hora? Não. Eu achei que tinha acontecido aquilo ali e aí tá tudo certo. O que eu não fiz? Eu não fiquei insistindo para ir de novo. Eu não fiquei tentando falar para ela que eu não fiz nada. Ok, né? Você não quer ir, ok, você se assustou e deixei. Por que deixei? Porque se coloca no lugar da criança, imagina você. Você acabou de levar um susto e aí vem alguém e quer insistir para você fazer aquilo. Insistir. Não é um desrespeito? É um desrespeito, né?
Então você quer ajudar a criança a vencer o trauma, obrigando ela a fazer o que ela não quer naquele momento. Então isso eu não fiz em nenhum momento a partir de então. O que eu pensei na minha cabeça? Vai passar um tempinho e ela vai esquecer. Eu não reforcei aquele momento. Eu não reforcei, eu não conversei sobre aquilo, nada. Poderia ter feito isso. Isso era uma opção interessante também, tá? Conversar sobre aquele momento depois de ter acontecido. Isso eu também já fiz, tá? Em alguns momentos que eu percebi que ela não entendeu muito bem, que ela ficou com algum medo, eu conversei. Mas nesse caso eu não conversei com ela depois. Deixei quieto. E aí, isso ela tinha nem 2 anos ainda, foi passando e cada vez que a gente ia num parque aquático, que é algo que a gente frequenta, ela não queria ir, nem sozinha, nem com alguém, nem com nada, ela não queria. Mas ela também não ficava, não quero, ou chorando, não, ela esqueceu aquilo ali e não foi mais. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, putz, que droga, né? Era uma coisa que ela gostava tanto, ela adorava ir no escorregador de água, descer e brincar. Nossa, ela ia várias vezes, eu fiquei com isso na cabeça. O que eu fiz? Em alguns momentos, eu perguntava, quer ir sozinha? Quer ir com a mãe? E tal. Só que assim, me faltava argumento, sabe? Me faltava argumento e eu falava, cara, como é que eu posso... E outra, ela tá na natação, isso é bem importante também, ó, esses padrões. Ela tá na natação. Na natação, ela pula na água, ela escorrega, ela faz tudo na natação, tudo, mergulha, tenta nadar. Então assim, a questão não é a água, não era a água, porque ela continuou indo na água. A questão era escorregador de parque aquático específico. Então, ela gravou no subconsciente dela que ela teve um susto, que ela não teve controle. Aquela sensação sinestésica, ela ficou com ela. Então, eu percebi isso. Então, era de parque aquático. Então, na natação, isso não acontecia. E foi passando o tempo. E nada de ela descer de escorregador. Eu não insistia, eu perguntava, né? Ok, fomos viajar, fomos pro Nordeste e lá todo restaurante tem um parque aquático, né? Que a gente ia, em beira de praia e tal. E nos primeiros dias a gente foi no Beach Park, que é um lugar cheio de tobogã com água. Só tem tobogã com água, né? Aí eu fiquei pensando comigo, adivinha onde que ela quis ficar? Ela quis ficar só aonde tinha piscina lisinha. Ela não queria ir nos escorregas, ela não queria brincar onde as crianças estavam brincando, ela só queria ficar na piscina. Aí aquilo ali começou a me intrigar. Aí eu falei, putz, deixa eu pensar qual é a estratégia que eu vou usar. Agora eu vou contar para vocês o passo a passo do que eu fiz, tá? Poderia não ter dado certo, tá? Deixando bem claro isso, que ser humano é humano, não é exato, tá? Então poderia não ter dado certo, ok? Mas deu. Olha o processo que eu fiz. Eu comecei a ir nos escorregadores, sozinha, né? Os que me permitiam ir, porque eu também não curto os escorregador alto. Também não curto. Então, quer dizer, eu ensinar ela a não ter medo de algo que eu também não curto. É um contrassenso, né? Paradoxo. Vamos lá. Aí eu comecei a ir em alguns escorregadores, ela começou a ver... Deixei observando. Que legal, que divertido, bababá. Deixei ver. De vez em quando eu... Quer ir como mãe? Olha só, esse aqui ele é bem devagarinho, filho. Olha só que legal. Que dava pra gente junta, né? E fui nesse processo. Até que ela aceitou ir junto comigo num dos escorregadores. Mas
eu peguei o escorregador que era bem lento, que ele fazia curva assim, eu vi as pessoas indo e ele era lento. E eu também fui primeiro e ele era lento. Então eu fui conversando com ela. A gente vai junto, mas se ela não quisesse ir, desistisse em algum determinado momento, tudo bem, eu não ia forçar. Eu não acho que esse é o caminho, né? Até porque é um negócio que ela não precisa para a vida dela, né? Não é uma coisa que vai limitar ela de viver. Então isso eu deixei bem claro para mim. Tudo bem se ela não quiser. Não foi um processo assim, não foi um processo assim obrigado, custoso, sabe? Pressão, não. Tudo que eu tô falando para vocês foi assim fluido. Isso é bem importante. Se a criança percebe que aquilo é muito importante para você, adulto, não é legal para ela, ela precisa fazer para te deixar feliz, não é o caminho. Percebem a sutileza? Eu estava tentando fazer isso só para ela ver que é legal, que foi só uma vez que não foi legal. Foi uma vez que a gente se assustou. Todas as outras foi legal, certo? Então, olha a sutileza. E ela foi comigo nesse escorregador, tá? E foi legal. Quando chegamos no final, assim, eu levantei ela assim, ai, que legal, e comemoramos e tal, que bacana. Isso foi o primeiro. Ela quis ir de novo? Não, ela não quis ir de novo, tá? Ela não quis ir de novo. Tudo bem, vamos para o próximo, né? E brincamos. Aí tinha uns escorregadores lá no Beach Park que eles eram bem baixinhos, eles eram para criança bem pequena mesmo, tá? E que ele era livre, então eu tinha acesso. Eu não podia ir junto, né? Porque ele era muito pequenininho, mas eu tinha acesso. Aí ela ficou observando as crianças descendo, né? E ficou. E daqui a pouco eu assim, ô filha, tu quer ir? Aí ela olhou pra mim assim, não quero. Aí eu, tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco, eu não sei, me veio um start assim, eu fiz um detalhezinho que eu coloquei na pergunta. O detalhe foi o seguinte: filha, você quer a ajuda da mamãe? Você quer o meu dedinho, a minha mãozinha para descer junto? Ela olhou para mim assim, arregalou o olho. Quero. Gente, eu acho que eu vou chorar aqui para falar para vocês. Só eu e ela, meu marido não tava, ele tava indo escorregar nos escorregadores radicais. E ela desceu com o meu dedo, com a minha mão, na verdade. Primeiro foi a mão. E depois ela desceu de novo, sempre com a minha mão. Desceu de novo. Daqui a pouco era só o dedinho e desceu de novo. Multipliquem isso, tá? Foram muitas vezes no mesmo escorregador. O mesmo processo. Muitas vezes. Eu não contei, mas deve ter passado de 30 vezes. Só com a minha mão. Sem eu reforçar isso. Eu só falava assim, que legal, né, filha? Puxa, que bacana, estamos se divertindo e tal, que legal. E a partir daí, né, ela foi começando a ir nos outros, mas demorou, tá? Demorou 1 hora, mais ou menos. Depois a gente foi no outro, ela também não quis. Aí eu ofereci a minha mão, ela foi. Percebe que é lento, é sutil. Aí a gente foi para uma outra área que tinha outros tipos de escorregadores. Alguns ela quis ir, outros ela não quis. E tudo bem, né? Então, assim, foi um processo bem lento, tá? Bem lento. O que aconteceu depois, né? Depois do Beach Park, a gente foi em outros parques aquáticos, né? Ela não quis. Aí ela já tava indo sozinha, tá?
a gente saiu do Beach Park, ela já estava indo em vários escorregadores sozinha, tá? Sozinha. Fiquei muito feliz, confesso. Fiquei assim, ó. Deu certo a ressignificação, deu certo esse receio que ela tinha daquele momento, né? Eu até conversei com ela depois, né, sobre a vez que ela não curtiu e que eu também me assustei. Então, para fazer com que o cérebro dela entenda essa conexão, da onde veio o receio dela. Porque quando a gente entende o porquê temos medo, fica mais fácil de passarmos pelo medo. Percebam? Quando eu sei que aquela ponte é segura, que foi construída de maneira segura e que eu não tenho tanto risco, a tendência é eu ter menos medo, né? E só percebam um outro detalhe. Tudo bem sentir medo. Tudo bem ter medo. Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Não é uma coisa que eu acho assim tranquila, tá? Não curto. Mas vou usar de algumas técnicas, meditar, rezar, respirar. Eu fiz isso, né, durante o voo e ela percebeu. E ela, você tem medo, mamãe? Mas tá tudo bem, ele é devagarinho. Ela não tava com medo. Então, assim, é isso que eu quero falar para vocês. E quando a gente foi para outros parques aquáticos, foi como se tivesse começado tudo de novo. Ela queria a minha mãozinha para descer até ela se sentir segura. Então, ela desceu umas 30, 40 vezes com a minha mãozinha. E depois ela já estava descendo sozinha, e depois ela já estava mergulhando, e depois ela já estava correndo no tobogã, e daqui a pouco ela já estava... Mas ela não queria descer comigo num dos tobogãs, porque por conta daquela primeira sensação que ela teve, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, é isso. Educação está nesses processos lentos, sutis, de a gente perceber, por exemplo, da onde que veio aquele medo. Claro, eu sabia da onde vinha o medo, tem mais esse detalhe. Eu sabia por que ela estava com medo. Mas quantas vezes a gente percebe um medo no nosso filho e a gente não sabe da onde veio? Se foi na escola, se foi no amigo, se foi com a babá, se foi nos avós. Em algum momento foi instalado isso aí no nosso cérebro. Às vezes a gente não sabe nem da onde veio o nosso medo, né? Para isso que a gente faz terapia, a gente faz regressão, a gente faz, enfim, N processos, né? Para saber da onde que veio, para daí conseguir ressignificar. Uma técnica da PNL, né? E estabeleci uma âncora com a minha filha. Qual foi a âncora que eu estabeleci? O meu dedinho pode te ajudar. O meu dedinho pode te ajudar. Daqui a pouco eu posso estabelecer outra âncora que não seja associado a mim, por exemplo. Mas ela tem só 3 aninhos, né? 3 aninhos, então ela é muito novinha. Para eu estabelecer uma âncora interna tão forte assim, é mais difícil. Ela ainda é dependente de mim, né? Então eu estabeleci a âncora da mãozinha aí para ajudar. Tá? Deixa aqui nos comentários para mim se você tem alguma dúvida sobre trauma, sobre medo. Lembrando que um trauma é algo muito profundo, né? Talvez poderia ser um trauma lá na frente. Talvez eu não cheguei a deixar assim tão enraizado, né? Então é um medo, né? Eu acho que a diferença de medo para trauma tem um pouco a ver com a intensidade disso, né? E o quanto aquilo tá enraizado, né? Mas escreve para mim se você lembra de alguma coisa assim do seu filho que você conseguiu ressignificar ou que você tem e não conseguiu. Compartilha aqui comigo, gostaria muito de saber, tá bom? E se você gostou desse vídeo e se você conhece alguém que está precisando saber um pouquinho sobre medo, tem outros vídeos no canal do YouTube
sobre medo, tá? E só escreve ali medo, Liz Giacomelli, vai aparecer, tá? Que é bem bacana. E a gente se vê aqui, tá bom? Amanhã a gente vai continuar aqui a nossa leitura do nosso livro. E muito obrigada. Eu sou a Liz Giacomelli, eu sou formada em Psicologia Positiva, Educação Viva e Consciente, Programação Neurolinguística, sou jornalista, sou formada em um monte de coisa aí, tá? E espero que ajude, né, alguém que tá aí do outro lado a lidar com esses medos da infância de uma maneira fluida, positiva e bacana, tá bom? Beijo grande. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.